Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Arqueólogos estimam que existam cerca de 100 tribos isoladas na natureza, com a maioria delas escondidas nas densas selvas da África e da Amazônia. Embora seja difícil acreditar que existam tribos isoladas, todos os anos os pesquisadores também descobrem civilizações ocultas que foram perdidas no tempo. Equipamentos incrivelmente novos estão nos dando a oportunidade de olhar além de coisas como as densas selvas, que até agora pararam de explorar certas regiões ainda mais. Pesquisadores da Universidade de Exeter e da Autoridade de Pesquisa e Conservação do Patrimônio Cultural da Etiópia descobriram uma cidade há muito esquecida na região de Arla, no leste da Etiópia, conhecida como a antiga Cidade dos Gigantes, construída no século X a.C. A descoberta foi feita por uma equipe internacional de arqueólogos, incluindo pesquisadores da Universidade de Exeter e da Autoridade Etíope de Pesquisa e Conservação do Patrimônio Cultural. Cidades gigantescas construídas e habitadas por gigantes são tema de diversas histórias e folclore. As tradições de várias sociedades que foram separadas por grandes oceanos indicam que houve gigantes que viveram na Terra, e numerosas estruturas megalíticas de diferentes períodos da história também sugerem sua existência. Segundo a mitologia mesoamericana, os Kinametsin eram uma raça de gigantes encarregados de erguer a metrópole mitológica de Teotihuacan, construída pelos deuses do Sol. Uma variação desse tema pode ser encontrada em todo o mundo, em grandes cidades, monumentos e estruturas maciças que eram impossíveis de serem construídas por pessoas normais na época em que foram construídas, graças aos avanços da ciência. Nesta parte da Etiópia, é exatamente isso que acontece. De acordo com os residentes atuais, enormes edifícios construídos com blocos maciços cercavam o local de Arla, dando origem à crença popular de que já foi o lar de uma lendária cidade dos gigantes. Os moradores descobriram moedas de vários países, bem como cerâmicas antigas, ao longo dos anos, dizem eles. Também foram descobertas enormes pedras de construção que não podiam ser movidas por pessoas sem o auxílio de máquinas modernas. O fato de essas estruturas terem sido construídas por humanos comuns foi considerado impossível por muito tempo como resultado desses fatores. Vários achados notáveis foram feitos como resultado da escavação da cidade arcaica. Os especialistas ficaram surpresos ao descobrir antiguidades de regiões distantes em um achado surpreendente. Objetos do Egito, Índia e China foram descobertos por especialistas, comprovando a capacidade comercial da região. Uma mesquita do século XII, semelhante às descobertas na Tanzânia, assim como um território independente da Somalilândia, região que ainda não é reconhecida oficialmente como país, também foram descobertos pelos pesquisadores. A descoberta, segundo os arqueólogos, demonstra que houve ligações históricas entre diferentes comunidades islâmicas na África durante esse período de tempo. O arqueólogo Timothy Sowell, professor da Universidade de Exeter, disse que a descoberta teve um impacto profundo na compreensão da arqueologia sobre o comércio na região há muito abandonada da Etiópia. O fato de o local ter sido um conhecido centro comercial da região só serve para demonstrar sua importância. Moradores da região de Arla acreditam que ela só poderia ter sido erguida por gigantes, segundo suas crenças. O raciocínio deles é que o tamanho dos blocos de pedra usados para construir essas estruturas só poderia ser carregado por gigantes enormes. Também era óbvio que não eram pessoas comuns por causa do enorme tamanho dos edifícios. Após uma análise de mais de 300 cadáveres descobertos no cemitério local, os arqueólogos descobriram que os habitantes eram de estatura mediana e, portanto, não eram considerados gigantes. Jovens e adolescentes foram enterrados nas tumbas descobertas, segundo Insol, que também supervisiona os arqueólogos que trabalham na escavação. Embora reconheçam os dados fornecidos pelos especialistas, os indígenas afirmam que não estão convencidos com suas descobertas e afirmam que apenas gigantes foram capazes de construir essas estruturas monumentais. Não é a primeira vez que a ciência moderna descarta uma lenda que existe há centenas de anos como um mero folclore.
O que há nos habitantes que os torna tão certos de que os gigantes foram os responsáveis pela construção das estruturas de Arla? Durante esses anos, eles fizeram alguma observação? Não é como se eles tivessem algum motivo para fabricar ou mentir sobre algo assim. Apesar de as tumbas não fornecerem evidências da existência de gigantes, isso não exclui a possibilidade de que os gigantes estivessem envolvidos na construção do local. Muitos acreditam que esses seres não foram enterrados no mesmo local por serem considerados entidades grandes e poderosas. Outros discordam. Localizada na Cordilheira dos Andes peruanos, em um terraço alto e árido com vista para um exuberante vale do rio, está uma série de pirâmides americanas que podem ser muito mais antigas que as pirâmides egípcias. Eles são os restos da antiga cidade de Caral, que foi referida como a sociedade mais antiga das Américas. A cidade sagrada de Caral é uma das cidades mais antigas já descobertas, com raízes que remontam à Mesopotâmia, Egito Antigo, China e Mesoamérica, entre outras civilizações. É caracterizada por magníficas pirâmides, uma grande praça circular e, claro, uma vasta arena onde lutas de gladiadores ou eventos teatrais seriam encenados na frente de uma grande multidão. Ela foi descoberta em 1905 por um arqueólogo alemão chamado Max Uhle, que estava conduzindo um estudo abrangente das antigas cidades e cemitérios peruanos na época. Uhle ficou intrigado com a cena, mas não sabia que as grandes colinas à sua frente eram verdadeiras pirâmides até mais tarde. Essa descoberta só foi feita por arqueólogos na década de 1970. Apesar de tudo isso, passariam mais 2 décadas até que a arqueóloga peruana Ruth Shade começasse a realizar escavações sistemáticas na região. Shade iniciou uma pesquisa de 2 anos no Vale do Supi, em 1993, trabalhando nos fins de semana com a ajuda de seus alunos. Ninguém sabia quantos anos eles tinham, mas as semelhanças entre as cidades e suas tecnologias mais rudimentares sugeriam que pertenciam a uma única e antiga sociedade que precedeu todas as outras culturas da região. As pirâmides que você vê hoje foram construídas aproximadamente em 2600 a.C. e, embora o trabalho tenha parado por um período nessa época, os pesquisadores acreditam que o processo continuou até cerca de 2000 a.C. Em termos de idade, são aproximadamente equivalentes às pirâmides de Gizé e às pirâmides egípcias construídas para Quéops, que foram construídas entre 2600 e 2480 a.C., respectivamente. Embora se estima que a cidade peruana de Caral exista há cerca de 5.000 anos. Também é estranho pensar em como Caral era densamente habitado, mas nenhuma meia ou arma, ou mesmo corpos desfigurados, jamais foram desenterrados lá. Em vez disso, as equipes descobriram 32 flautas feitas de ossos de condor e pelicano, bem como 37 cornetas feitas de ossos de lhama e veado, que usavam para tocar música. Com aproximadamente 60 hectares de área, a cidade tem uma população de mais de 3.000 pessoas. Havia muitos templos e mansões magníficas na área, bem como a arena escandalosamente grande mencionada anteriormente. Neste ponto, é apenas uma suposição de que eles aprenderam a fazê-lo de uma raça extraterrestre inteligente, ou nenhuma evidência conclusiva foi mostrada para apoiar esta hipótese. Para o crédito de Tommy Montgomery, os canais de irrigação que surgiram por toda a cidade eram tão excepcionais que seriam considerados mestres de seu ofício até mesmo pelos padrões de hoje. No final, Caral foi abandonado por volta de 1800 a.C., quando os habitantes foram forçados a evacuar por causa de uma seca prolongada, obrigando-os a procurar um novo lar ou enfrentariam ser enterrados vivos na areia.